É possível lidar com as frustrações? Sim, é possível. Conta pra gente, André, como é possível? Primeiro, a gente tem que entender um pouco o que é frustração, né? São aqueles desejos que não são satisfeitos, não são, são recebidos, satisfeitos pelo indivíduo. E a gente passa por frustrações desde pequeno, desde criança, né? Então, desde o momento que nós nascemos, o bebezinho, quando está ali no colo da mãe, e a mãe está desmamando aquele bebê, ali há uma frustração naquele bebê, porque ele quer mamar, e muitas vezes a mãe não pode estar amamentando. Então, a frustração é algo que é diário nas nossas vidas. À medida que crescemos, nós começamos a desenvolver mecanismos internos para poder lidar melhor com essa frustração, ou não. Então, isso tem muito a ver com a formação da criança, com o início de vida do bebê, da criança, que ali há um início dessa formação, dessa capacidade, que nós chamamos dentro da psicologia de resiliência, que é a capacidade de tornar ao estado inicial, ou seja, você passar por uma frustração e retornar para o início de novo bem. Então, essa capacidade ela é desenvolvida, ela é acrescida. Isso no futuro pode ser modificado? Pode. Então, isso vai depender do quê? Da sua formação, a formação da sua personalidade. Por exemplo, se é uma criança que passou muitos traumas psicológicos, é uma criança que vai desenvolver uma dificuldade maior para poder lidar com a frustração. Se é uma criança, por exemplo, que a mãe e o pai, ela tem uma dificuldade na relação com essa criança de dizer não, de colocar limites. Essa criança vai aprender que tudo na vida dela é o sim, que tudo ela pode, tudo ela tem o domínio, tem o poder. E isso gera muito prazer. Então, a tendência dessa criança é ficar nesse lugar de poder, nesse lugar de ter poder em cima dos pais. Então, essa criança que não recebe o limite, não recebe o não, quando adulto, na vida adulta, ela começa a passar por dificuldades. Então, o primeiro não que ela passa, ela vai agir, ela vai ter alguns mecanismos que vão ser desencadeados ali diante da frustração, se ela não desenvolveu isso bem. Então, a questão do limite é muito importante na fase da infância, né? O dizer não. O dizer não é uma atitude de amor, e às vezes a gente pensa que dizer não é uma atitude errada, né? Isso acontece muito, por exemplo, com pais que trabalham fora, ficam o tempo inteiro fora de casa, e às vezes tem aquele sentimento de culpa porque tem a necessidade de trabalhar, porque a vida hoje está difícil, não consegue, às vezes, o pai só manter aquele padrão familiar saudável ali para aquela família, e a mãe, às vezes, é necessário que a mãe ausente de casa e ajude no orçamento. Aí aquela mãe chega em casa, o pai chega em casa, e aquele período que está com a criança ali, às vezes os pais não conseguem colocar um limite nessa criança, não conseguem dizer um não para essa criança. Tudo diz sim por sentimento de culpa, porque está ausente em casa, quer compensar, age como mecanismo de compensação. Aquela criança vai desenvolver um adulto provavelmente problemático. Isso é uma regra? Não. A gente conhece histórias, acho que todo mundo conhece, de pessoas que tiveram infâncias perturbadoras, lares desestruturados, mas que conseguiram um ajuste emocional na vida adulta. Isso é possível. Agora, na vida adulta, tem como você desenvolver isso. Trabalhando na autoestima, introspecção, que é a capacidade de você se refletir, ter autorreflexão. Quando o sujeito ele não consegue refletir sobre si mesmo, a psicoterapia é um meio, um caminho para você aprender a fazer isso. E tem alguma fase da vida em que a pessoa tem mais dificuldade de lidar com a frustração? Eu creio que na infância, porque é um momento em que você está aprendendo. Você está lidando com aquilo. Então, as atitudes, quando a gente lida com uma frustração, quais que são? Né, as consequências e as atitudes. A fuga é uma. Então, a tendência, quando nós temos uma frustração, é fugir. Né? Então, eu vou dar um exemplo no casamento, já na vida adulta. Você casou com o marido te decepcionou. Você frustrou com aquilo que você encontrou como realidade. Você idealizou algo, mas o real não foi aquilo que você idealizou. Sim. Né? E a pessoa, às vezes, não sabe lidar com aquilo. Por quê? Às vezes ele não tem a resiliência, que a gente fala, essa capacidade de lidar com a frustração. Sim. Ele não tem isso, não desenvolveu isso na infância. Então, ele chega na vida adulta, ele quer separar. O primeiro problema que tem, ele quer separar. Então, ele abre mão, por fuga, daquele objeto que trouxe para ele o desagradou ele, ele prefere fugir, mesmo que ele perca aquilo que é bom do casamento. Ele abre mão daquilo que é bom, perde o casamento, entendeu? Entendi. E usa mecanismo de fuga. Isso pode levar um sujeito a depressão,
ansiedade, que são as consequências. A outra maneira é a evitação, pessoas que evitam. Por exemplo, você tem uma amizade, um amigo, e você abre muito para aquele amigo, e aquele amigo te decepciona, te frustra. Você tem uma frustração com ele, uma decepção. A tendência do ser humano qual que é? Afastar. Se afastar, sim. Né? E nesse afastamento, às vezes a gente não afasta só daquele amigo que te ofendeu. Às vezes você pode se prender a esse aspecto, se você não elaborou a frustração direito, e ficar presa e não conseguir mais se relacionar com ninguém. Com ninguém. E aí você já viu pessoas que não conseguem ter amigos mais? Ah, por quê? Porque fulano de tal me decepcionou há 10 anos atrás. Aí a pessoa pensa que sempre as Todo pessoas mundo- com as quais ela vai se relacionar no futuro podem também provocar a mesma dor e tal. Isso é também algo que pode gerar, então, a depressão. Entendo. A outra coisa muito séria é a compensação. Como assim? Por exemplo, alimentação, drogas, bebidas. Então, a busca da satisfação, você não conseguiu ser satisfeito na sua necessidade, você foi frustrado. Como você foi frustrado naquilo, você busca uma compensação. Geralmente, ligada à oralidade, que é a busca de prazer, outra satisfação de prazer. Então, você busca muita comida ou muito sexo, que tem isso também, pessoas que são compulsivas sexualmente. Sim. Ou muita bebida, muito álcool, e isso pode levar até a morte de uma Uau. pessoa. Então, é uma coisa muito séria. Né? Então, quando as mamães que estão nos assistindo em casa, né, prestem atenção, meninas. Às vezes a gente pensa, não vou falar não. Ô dó, modoso. Né? Ou então pensa, eu estou falando não demais. Houve um momento na minha vida que, gente, eu só falo não. Porque é aquela fase que as crianças começam a subir nas coisas, a puxar coisas perigosas. A gente fala, não pode, não pode, não pode. Ai, meu Deus, só falo não pode. Mas a gente pensa, ai, que coisa ruim, só falo não, não, não. Mas o não é muito positivo. É o limite. É necessário, né? É positivo demais. Que Mas bom. esse não, muitas das vezes, também Sim. é um não carinhoso que lá na frente vai refletir um grande problema. Por quê? O não não é o fim. Dizer não não quer dizer que acabou tudo. O não pode ser o começo de uma vida de dignidade, de uma vida de comprometimento. É verdade. Sim. Né? Então, muitas das vezes, dizem que o filho criado com a avó é cheio de mimo. Por quê? Na verdade, a avó, muitas das vezes, com limitações até fisicamente de cuidar, mas como é preferível deixar com a avó do que colocar uma hotelzinho. secretária, Sim. então lança-se uma responsabilidade em cima dos avós. Ou seja, meus pais criando é perfeito. E ali os avós sendo criado, né, já São criou os avós. filhos, O papel eles são deles é verdadeiramente avós. Aí Avó. lança o quê? Pode tudo. Entendeu? O que aconteceu hoje? Não, ele quebrou a vidraça, mas não tem problema nenhum. Faz parte, Não, faz isso parte. aí É coisa de gente, menino. isso é coisa de menino. Calma, eu criei vocês, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, na verdade, saber sabe. Porém, entra o emocional, que é o amor, que é o sentimento. Aí acontece o quê? Acontece uma disturbação entre avós e pais. Por quê? Quando chega a noite, o pai chegou, a mãe chegou, aí ele começa a olhar e falar, puxa vida, não é isso que eu quero para o meu filho. Aí começa a impor. De 7 até as 10, enquanto o menino está acordado, não faça isso, não pode assim, ele que está criando o que dentro da criança? Conflito. É um conflito. Traumas. Uau. E os avós se saem prejudicados como? Mas mamãe não está fazendo certo, sua mãe não está fazendo certo, ou sogra. Aí entra os conflitos, e a criança o que tem a ver com isso? Ela simplesmente está sendo criada. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, porque cria-se muitos problemas na mente da criança. Aonde, muitas das vezes, o próprio profissional, ele é culpado. Como nós estávamos conversando ali, né, André? O profissional é culpado. Por quê? Porque levou num psicólogo, um psiquiatra, mas não seguiu uma linha que eles colocaram. E aí, a criança vem a perder com isso lá na frente. Não agora, que agora tudo é flores. Não é verdade?